Seja bem-vindo a mais um Drops CCA e hoje vamos falar sobre a árvore e seu fruto. O Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 7, 15 a 21, disse: Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão pelos seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins e nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Aqui Jesus traz duas advertências especiais. Primeiro, cuidado com os falsos profetas. Para entrar pela porta estreita e continuar pelo caminho estreito, apertado, que é o caminho, a vida cristã aqui na Terra, enfrentamos o perigo de dar ouvidos aos falsos profetas. Eles estão diante da porta estreita, do lado de fora, tentando convencer aos que se apresentam diante da porta a não trilharem o caminho estreito. A pergunta que nos cabe fazer é esta: quem são esses falsos profetas? Como poderemos reconhecê-los? O Senhor nos disse: pelos seus frutos os conhecereis. A dificuldade é que o ensino deles é correto, mas as suas vidas estão erradas. E nem se dão conta de que são hipócritas. O disfarce dessas pessoas em peles de ovelhas nos sugere a dificuldade de reconhecê-las. No início, ninguém pode imaginar tal coisa. Isso é tão grave porque o povo de Deus pode ser desencaminhado pelos falsos profetas. O apóstolo Pedro, referindo-se a eles, disse: introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. Isso está lá em 2 de Pedro 2, versículo 1. É a sutileza deles que realmente constitui o perigo. O falso profeta é um indivíduo que se aproxima de nós, dando-nos a impressão inicial de ser um genuíno cristão. É gentil, é agradável, solícito em prestar ajuda. Parece ser um bom crente e também parece dizer as coisas certas. O seu ensino, de modo geral,
é bastante equilibrado e fala como um verdadeiro mestre cristão. Ele fala acerca do Pai, de Jesus e acerca da cruz, enfatiza o amor de Deus. É óbvio que uma pessoa assim disfarça-se de ovelha. Aparentemente vive como ovelha, por isso ninguém suspeita nada. Nada existe nessa pessoa que seja flagrantemente errado. Então, como descobri-los? O Senhor disse: pelos seus frutos os conhecerão. O ensino e a qualidade de vida jamais poderão ser separados um do outro. Como podemos descrevê-los? O que há de errado no ensino deles? A resposta é: no ensino deles não há o elemento da porta estreita, nem há o caminho estreito, ou caminho apertado. Trata-se de um ensino falso que deve ser detectado por meio do que não é dito. A pessoa mais perigosa é aquela que não enfatiza as coisas certas. O falso profeta é o indivíduo que não inclui as ideias de porta estreita e do caminho apertado em sua mensagem. Ele procura agradar aos seus ouvintes. Sua mensagem é suave, consoladora e animadora. Ele agrada a todos e todos falam bem dele. Jamais é perseguido por causa de sua pregação. É elogiado pelos liberais, pelos modernistas, pelos evangélicos também. Enfim, por todos. Se essa é a sua descrição, façamos as seguintes perguntas. Primeiro, o que significa exatamente porta estreita e caminho apertado? Os falsos profetas, eles estavam presentes no Antigo Testamento e também agora em todo o tempo da igreja. Eles sempre colocam dúvidas sobre o que os genuínos profetas dizem. Jeremias, ele os descreveu assim: curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Jeremias 6,14. A mensagem do falso profeta é sempre agradável, amena e aduladora. Ele nunca deixa desconfortável o seu ouvinte e por isso eles nunca mudam de verdade. O falso profeta, em relação à mensagem de Jeremias, dizia: paz, paz, não deem ouvidos a Jeremias, porque ele é um alarmista. Jeremias tem mente bitolada, é um caçador de hereges. Não lhe deem ouvidos, pois tudo está correndo muito bem. O falso profeta é muito atraente para os incautos. Porta estreita e caminho apertado significam a salvação e a vida cristã, conforme o Senhor Jesus Cristo demonstrou no Sermão do Monte como deveria ser a sua prática. Segundo, como descobrir o erro em suas pregações? Faltam
princípios nos ensinos dos falsos profetas. Eles sempre falam de um modo vago e genérico. Os falsos profetas raramente ensinam sobre assuntos como santidade, retidão, a justiça e o juízo de Deus. Eles sempre pregam sobre o amor de Deus. Eles não dizem claramente o que é errado, mas omitem verdades necessárias para o viver cristão. São chamados de lobos devoradores, porque conduzem a muitos para a perdição eterna quando ocorrer o juízo final. Seus ensinos não enfatizam o arrependimento, não insistem na prática dos princípios do Sermão do Monte. Eles se parecem mais com os fariseus. Eles desencorajam o autoexame, eles preferem um cristianismo fácil, light, sem muito compromisso, né? Que seja fácil para todo mundo, e nós sabemos que isso não é verdade. Então, é tempo de falarmos a verdade em amor, mas sim falarmos a verdade. Amém.